Fala galera, tudo tranquilo? Beleza? Professor Pimentel na área. Hoje o nosso olhar vai ser em cima de retas. E quando eu trabalho com esses assuntos, ou com esse modelo de assunto, ele me traz assim uma felicidade muito grande, porque ele tem um direcionamento muito grande nessas provas, nos concursos que vocês fazem, especificamente para o Enem. Só que a gente tem que saber olhar, né? Porque como o Enem é muito cheio de habilidade e competências direcionadas, principalmente quando ele trata, né, das características, né? Resolver problema usando características de expressões algébricas, né? É, tornar visível, né? Principalmente quando a gente trata dos modelos de retas. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, meu filho, eu vou trabalhar fazendo um giro em cima da, de uma parte muito específica que a gente chama de modelo matemático, modelagem matemática. Então você precisa ter esse olhar cuidadoso, tá bom? E nós vamos começar para a gente poder ter um olhar não tão somente de conhecimento para a prova do Enem, mas assim, para o teu caminhar em cima de matemática, tá bom? Vamos para cima. Quando eu digo introdução ao estudo de retas, é porque eu quero que você tenha uma visão muito ampla disso, correto? Que eu penso muito assim em prova. Quando a gente olha para a prova, mas a gente está abaixo do nível dela, ou então bem no nível, a gente está correndo risco se a prova subir um pouquinho e a gente ficar. Quando a gente trabalha no nível um pouco acima, eu tenho certeza que a gente não pode cometer erro e não vai cometer. Beleza? Então vamos para cá. Querido, preste atenção em cada detalhe que o professor Pimentel vai falar para vocês. A resolução de problemas, ele é o grande caminho, né, da construção hoje, né, do processo. Nós vamos começar por um problema que ele sempre me faz enxergar melhor. Ele começa assim: o vendedor de um computador e de um programa de informática recebe mensalmente um salário composto por duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 1.500, isso já deve ter te chamado a atenção, beleza? E uma parte variável que corresponde a uma comissão de 4% sobre o valor total de vendas efetuadas no mês. Então, tu que vens estudando, tu consegue ter uma visão desse primeiro tópico logo. O que é que tu enxergaste? Tu percebeste assim que a Pimentel é uma parte fixa e uma parte variável. É assim que te vai ligando nossas antenas, tá? Aí esse cara fala para vocês assim, eu acho que é a parte que fecha muito interessantemente, né? Que fala assim: podemos, por meio de uma função, representar o salário mensal bruto desse vendedor, sendo Y o salário em reais e X o valor total de vendas também em reais. Meu querido, minha querida, é nessa construção que eu quero que meus amigos aprendam a montar as ideias, que sempre quando a gente trabalha com reta, que a gente trabalha com modelo, o que é que a gente faz? Ou a gente vem do problema, né, para a expressão, ou a gente vem do gráfico para a expressão, ou a gente faz uma inversão nessas relações. Então presta atenção, meu filho querido. Primeiro você sabe, vou tratar de salário. Quem é salário, Pimentel? Ele disse que Y era salário. Sim ou não? E que eu tinha uma parte fixa que era quanto, meu querido? R$ 1.500. Beleza? Tranquilo, Pimentel. E tinha uma parte que variava, né? Que é a parte que variava? 4% sobre o valor de vendas, correto? Muito beleza. Pimentel, tu quer dizer então que o salário é Y, isso mesmo. Pimentel, a parte fixa, 1.500. Perfeito, Pimentel. Então eu vou dizer agora, meu querido, olha só, mais 4% sobre o que eu vendo. Cara, como eu não sei quanto eu vou vender, eu vou criar uma variável para isso. Eu vou chamar de X. Pimentel, se eu não vender nada, zero. Mas eu tenho a minha parte fixa, que é 1.500. Aí, quando a gente trabalha com porcentagem, nós temos alguns formatos de representar. Ou no formato dela mesmo, que é a porcentagem, ou então na forma de fração. Lembre que quando eles falam 4%, é 4 sobre 100. Eu estou dizendo que eu vou ganhar R$ 4 a cada 100 vendido. Correto isso? E mais a minha parte que é fixa.
Meu querido, eu resolvi jogar isso em forma de números decimais, que fica mais bonitinho para ti, tá? E eu quero que tu também acompanhe essas relações. Ou seja, 0,04 vezes x. Esse formato é o mais comum aparecer na tua prova. Beleza? Beleza, Pimentel? Então é o seguinte, dá uma olhadinha nisso aqui, dá uma olhada nessa construção, porque é aqui que começa, né, a nossa caminhada para as provas. Nós fizemos o modelo no início, depois nós vamos criar nomes, as características para cada um procedimento desse. Tranquilo, né, meu irmãozinho? Então, olha só. Aí eu vou contigo agora para cá, que é para tu enxergares essa relação. E aí eu fui muito cuidadoso, fui escrevendo as coisas para que tu possas organizar na hora de estudar. Observe que a sentença 1500 mais 0,04x é do primeiro grau. E tem uma característica que eu quero que tu olhe logo. Todas as vezes que tu trabalhar numa expressão com modelo dessa forma, de reta, tu olha logo que está encostado no x, tá? Se tu perceberes que ele é positivo, tu logo pensa assim, eu tenho inclinação para a direita. Se tu perceberes que ele é negativo, tu vai ter inclinação para a esquerda. Vai ouvindo minhas palavras e vai fazendo as tuas observações. Beleza? O cara que está colado com X, esquece a parte fixa. Tu logo pensa assim, Pimentel, se ele for positivo, ele está inclinado à direita. Se for negativo, inclinado à esquerda. E eu só tenho esses dois modelos de função do primeiro grau. Se tiver inclinação. Se não tiver inclinação, Pimentel, não é função do primeiro grau. Ou ela é constante, se for zero, beleza? Se o A for zero. E ele não é função em x se o A não existir, que é um processo bem particular quando se trata de reta. Por isso que eu disse, estudar reta. Beleza? Dessa forma, a função definida por y igual a 1500 mais 0,04x é dita a função do primeiro grau na variável independente x. Importante a gente ter esse entendimento. Ou seja, o que é que você faz? Você pegou um problema e trouxe ela para onde? Para a expressão. Você criou um modelo para qualquer tipo de problema que exija essa leitura. E aí nós vamos continuar mais. E aí a gente vem para a definição específica de função, que é uma coisa que eu tenho muita preocupação. Eu acho que o aluno, ele precisa entender definição. Correto? Porque a partir daqui o que é que acontece? Você vai mostrar, Pimentel, por que é modelo. É por isso, cara. Porque isso aqui é uma forma geral para resolver esses tipos de problema. Tranquilo? Então, olha só. Se você olha bem aqui, toda vez que eu coloco y igual a f de x, sabe o que ele está dizendo? Que o y está em função de x. E isso é muito importante. E a minha expressão ela dá continuidade a x mais b. Não pode ser zero. Por que não? Porque eu estou tratando de função do primeiro grau. Função do primeiro grau, ou A é positivo, ou A é negativo. Não esquece. Tá? Eu só estou diante de reta representando uma função do primeiro grau se o meu A for positivo ou se o meu A for negativo. Beleza? Por isso que aí não pode ser zero. Beleza. Vamos dar uma caminhada melhor para cá. Pimentel, então bora começar a reconhecer um pouquinho a partir da expressão. E eu tentei ir bem básico mesmo para que a gente possa enxergar. Cara, o Enem fala muito sobre reconhecer as expressões. Identificar. Tá? A primeira coisa que você tem, você reconheceu? Você já sabe identificar as características? Por exemplo, quem é o coeficiente angular? Quem é o A? É o cara que está com X. Então, você vai dizer para mim que aí, na verdade, o A é 5. A pergunta importante, ela é positiva ou negativa? Você sabe que 5 é positivo? Consequentemente, essa função ela é crescente. Consequentemente, ela é inclinada para a direita, porque o A que faz o movimento na reta. Beleza? Tranquilo, né? Pimentel, quem é? Quem é, cara? Agora, o B. O B é a parte fixa, no caso aí é 4. Sim ou não? E aí, cara, isso já vai começando a me alinhar para a prova, né? Já vai me dando um alinhamento para a prova. Então, bora pensar mais agora. Pimentel, quem é o A no B? Menos 2. Já te disse que o A ou é positivo ou negativo. Se ele é menos 2, significa que a minha reta é inclinada para a esquerda. Sim ou não, meu preto? Pimentel, o B é 6, é a parte fixa, é onde corta o eixo Y. Então, nessas duas que eu coloquei para você, o B4 corta o eixo Y em 4 acima do eixo X, o B é positivo.
O B6, ele também é positivo. Corta o eixo Y, eixo 6. Beleza, meu preto querido? E aqui eu tenho uma outra que eu sei, que eu coloquei 7x menos 8. Tudo tranquilo? Agora eu te pergunto, quem é o A, por favor? É 7. Quem é o B? Menos 8. Tu já sabe que ela corta o eixo Y abaixo do eixo X. Porque o B, a parte fixa, é onde corta o eixo Y. E o A, Pimentel, é 7. Ela é uma função crescente. Tranquilo, querido? Última guerra bem aqui, ó. Vem pra cá comigo agora, meu irmão. Pimentel, agora o A é quanto? Menos 2. Beleza? Também aí tu vai logo caracterizar, Pimentel. Essa função agora já é decrescente. Então, quando tu pegar um problema que é para modelo, às vezes tu consegue marcar a alternativa só olhando para a característica, cara. Correto? Porque você já sabe, se ele diz, tu pega o modelo, tu já sabe que ela está inclinada para a direita. Então tu já sabe, o A é positivo. Tu já sabe que ela corta o eixo Y em um determinado valor. Então tu tem margem. Aí é fácil de tu fazeres o quê? Tu eliminar a alternativa. E dessa aqui, querido, quem é? O A é menos 2, decrescente. O B menos 1, corta abaixo de X. Beleza? Primeira parte. Tu tem que te perguntar assim, eu já sei identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear? Tu tem que te perguntar, diz sim, beleza? Tranquilo. Se eu já sei identificar isso, eu tenho uma outra parte. Eu sei trabalhar essas características, eu sei que o A positivo, a função inclinada para a direita, o A negativo, função inclinada para a esquerda, eu já sei isso. A outra, eu já sei a função do coeficiente linear, que é cortar o eixo Y. Bem, essa é a pergunta que a gente sempre faz quando vai estudando. Então, nós podemos avançar, correto? Se eu já sei isso, eu já posso avançar. Porque sempre que eu vou dando aula, eu vou muito pensando nisso. O aluno já sabe isso, então pode avançar. Meu querido, eu resolvi agora aqui caracterizar as etapas de acordo com a necessidade da prova do Enem. Olha para cá, querido. O A, Pimentel, ele tem nome, cara. Esse A, ele é chamado, olha como eu fiz bonitinho para ti, ó, coeficiente angular. Mas ele é a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Pode ser com o eixo X? Pode, mas pode ser com qualquer reta paralela ao eixo X. Beleza? Pimentel, o que mais, cara? É muito comum você chamar isso de taxa de variação, porque é a parte variável, né, Preto? Correto? Então, isso aqui é chamado de taxa de variação. Aprende. Aprende que isso aqui é particularidade, dado porque conhece a disciplina, entendeu? Vamos para cá agora. Bem aqui, meu querido, olha só. Quando tu chega na taxa de variação, tu tem que começar a enxergar as coisas que eu estava te falando aleatoriamente. Agora não, tu vai passar a enxergar, correto? Vai passar a enxergar. Pimentel é o A positivo. Tu já sabe agora a função é crescente. Correto? Ou seja, Pimentel, ela sobe de A em A. É aqui que a gente começa a pegar as características. Não é invenção de propriedade. Correto? Não é invenção de macete. É detalhe que o professor conhece a partir das propriedades e das características. Beleza, jogador? E aí, aqui tem um gráfico. Olha. Pimentel, por que esse gráfico está inclinado para a direita? E ele pode subir todo e descer, só não pode mudar o posicionamento. Por que, Pimentel? Porque toda vez que o A for positivo, a tua reta é inclinada para a direita. Beleza isso? E aí tu tem que olhar se está cortando acima do eixo X, porque o B é positivo. Se está cortando no eixo X, olha só. Aí tu pensa logo, Pimentel, quem é que corta o eixo Y? É o B. Seja quem ele for. Pimentel, quem corta o eixo X? Tu quer mesmo que eu te diga? Então bota teu olho para cá. Toda vez que eu divido o coeficiente linear pelo coeficiente angular e coloco um menuzinho lá, eu estou encontrando o cara que corta o eixo X. Interessante, né? Pois é. Então vamos para um próximo passo, Jacaré. Pimentel, quando o A for zero, não é função do primeiro grau. Ela vai ser função constante. Então a reta é paralela ao eixo X. Beleza, olha só, Jacaré. Bem aqui, olha. Quando eu coloco essa reta vermelhazinha acima do eixo X, mas ela pode descer, pode subir, pode estar coincidente ao eixo X. O interessante é que toda vez que o A for zero, a função é constante. É assim que a gente faz prova, querido. Mais um passozinho para ti. Eu estou tratando só do coeficiente angular. Eu estou tratando só da taxa de variação. Beleza? Bora mais para cá. Pimentel, e quando A for negativo, velho? Função decrescente. Eu só tenho duas posições de A para que a função seja do primeiro grau. Ou A é positivo, crescente, ou A é negativo, decrescente. Pimentel, quando for zero?
Função constante. Ela não é do primeiro grau. Beleza? E como é que é o gráfico, Pimentel, da decrescente? Vamos bem aqui, meu querido. Olha, então pronto. Ficou na tua frente aqui. Às vezes a gente pega um texto, cara, tão complexo e o cara só quer um gráfico de lá. E às vezes basta tu olhar para as características, cara. Tu não precisa, não interessa o tamanho do A, interessa se ele é positivo. Não interessa o tamanho o tamanho do B, interessa se ele corta o eixo Y onde? Acima de X, na origem ou abaixo de X. Ele vai sempre cortar o eixo Y. Cara, são essas coisas que eu preciso entender. Quando eu olho para o gráfico, cara, paralelo ao eixo X, tu já sabe, o A é zero, essa função é constante. Agora eu vou falar um pouquinho do B, eu já te falei até, tu vai só botar teu olho. Quando o B, Jacaré, olha só, Jacarezinho, olha bem aqui, Pimentel, o B é o coeficiente linear. Sim, o ponto de interseção da reta com o eixo Y, significa que ela corta o eixo Y. Tranquilo? E quando ela toca no eixo Y, sabe o que acontece? O X é zero. Quando ela toca no eixo X, quem é que é zero agora? É o Y. Tocou, olha só, bem importante. Desculpa, tocou no eixo X, o Y é zero. Tocou no eixo Y, o X é zero. Preste atenção, elemento para cá. Importantíssimo isso. E também chamado de termo independente, né? E é a partir dele que a gente faz os estudos. Olha só, como eu criei para ti, né, um mapa mental aqui bonitinho e que tu pode até andar com esse mapinha pela rua. Olha só, elemento. A positivo corta acima do eixo X. Sim ou não? Olha bem. Onde o B corta? Corta o eixo Y. Onde? Acima do eixo X, porque ele é positivo. Beleza, galera? Tudo tranquilo, né? Bem, primeiro a gente faz aquele resuminho. Vocês estão vendo, né? Chamam de resuminho. E outro tópico, cara, é resolução de exercício baseado naquilo. Eu sempre digo que a gente precisa saber encaixar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente analisa, como é que a gente encaixa aquilo na prova, sabe, cara? Ou nos problemas. Isso aqui é uma questão do Enem. Ele começa dizendo para vocês que o salário mensal de um vendedor é de 1.750 fixo. Olha só, começou te dando de graça a questão. Lembra do nosso papo lá? 1.750 fixo, só mudou a quantidade. Mais 2,5% sobre o valor total em reais das vendas que ele efetuar durante o mês. Eu tô te dando uma questão. Beleza? Aí ele fala assim, em um mês em que suas vendas totalizaram X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão. Cara, ele quer que tu crie um modelo matemático. Tá aqui, função do primeiro grau. Correto? Então, a partir daqui, cara, tu vai pegar a leitura do texto, tu tens um texto, e a partir desse texto tu vai montar uma expressão. Às vezes a gente já vai eliminando algumas, né? Até tu olhando, por exemplo, tu vais olhar para 2,5%, tu já sabe que não poderia ser a letra A, correto? Mas vamos devagarzinho para a gente poder construir o pensamento. Meu querido, olha como o pensamento é importante. Comecei por A, X mais B, que eu já sei que é em cima desse modelo. Confirmou comigo? Beleza? Tranquilo? Beleza, Pimentel. Então, bora pegar a parte fixa, querido? Pimentel, esse valor que tu tem, o Y, é o valor pago pelo salário. E é isso. Coloquei lá naquela leitura, lembra? Aí depois vem para cá, meu querido. Olha, venda efetuada no mês. É o X. Beleza isso, meu querido? E olha só, o A é a taxa de aumento. Que legal, né, cara? Que legal. Por que tu colocaste taxa de aumento? Tu já percebeste que o A é positivo. Então ele é crescente. Beleza isso, meu querido? E meu filho querido, olha como a coisa fica linda. Pimentel, aqui eu tenho a taxa fixa. Cara, eu bati um print disso aqui. Eu criava minhas ideias em cima disso aqui, cara. Eu tô te dando um negócio muito organizado, cara. Correto? E eu te digo, cara, é pensando em você mesmo. Olha como tá tudo bonitinho agora. Praticamente só colocar os elementos e saber fazer a fração percentual. Então vamos para cá. Agora eu vou começar a onda. Ele quer saber o Y. Mas o A, como é 2,5%, então vai ficar 2,5 sobre 100. Né? Como cada vez que eu corto o zero ele vai andando, eu vou cortar 2 zeros, por isso que eu vou andar
2 para a esquerda. Como é que vai ficar? 0,025. Acabou o problema, cara. Só joga e fecha e vai para tua casa fazer festa. A parte fixa é 1750, entendido como é fácil isso? Muito fácil, a questão de modelo é muito fácil, cara. É só tomar cuidado. Eu criei essa estrutura para ti. Isso aqui tu pode levar para tua prova. Então, olha, meu querido, aqui, olha. Por isso que eu ainda vou repetir por quê. Percebe que eu tenho 2,5 sobre 100. Cada zero que tu corta, a vírgula vai andando. Primeiro corte, ela passou para onde? 0,25. Mais um corte, 0,025. Aí foram os 2 zeros que morreram. Agora faz a substituição. Vem aqui, meu querido. E corre para o abraço. Resposta, letra E. Beleza? Fácil, simples, né? Carinhosamente feito para você. E te digo assim, cara. É bom para a gente começar a levantar nosso ego, né? Eu digo que acerto, ele faz parte de um alimento mental, sabe? Porque quando a gente começa a acertar, a gente começa a dizer que eu tenho força para chegar. Correto? Não fica nessa paranoia de dizer que tu não vai passar. Não tem como, cara. Correto? Vai pegando as coisas que tu sabes. Não te preocupa com o que tu não sabes. Porque tudo é processo. E tem que alimentar isso, cara, todos os dias. Correto? Todos os dias. É possível, vai dar certo. A gente passa por cada experiência na vida. Mas o que vale é a tua integridade, a tua mente, a tua força, a tua dedicação. Não dá papo para os problemas. Dá papo para o que tu queres. A gente sempre sabe onde a gente quer chegar. Beleza? Olha para cá como é interessante. Mais umazinha aqui para vocês. Beleza? Deu beleza essa, né? Olha como essa aqui, eu acho que ela encaixa muito nas ideias. Esse tipo de questões você resolve muito rápido. Mas eu vou criar uma estrutura para ela. Numa cidade, as corridas de táxi são cobradas mediante uma tarifa fixa de R$ 100. Hoje, para vocês, é mais carente, não é muito o dia a dia de vocês, né? Vocês têm um outro tipo de transporte e modelo de pagamento. Só que ainda vem nas provas, tá? Então, você já paga uma taxa fixa de quanto? R$ 100. Então, olha a palavra fixa. Mais um valor adicional de R$ 3,50 por quilômetro rodado. Olha só, R$ 3,50 por quilômetro rodado. Tu poderia montar uma expressão para isso aqui. Mas ele não quer expressão, ele quer saber qual o valor de uma corrida de 28 quilômetros. Você já percebeu que se eu multiplicar 28 por 3,50 e somar com 6, eu tenho a resposta, é isso. Mas vamos criar aqui o modelozinho. Pimentel, o valor pago, quilômetro percorrido, né? Taxa de aumento, lembra que eu já falei para vocês? E a parte fixa, querido, é essa montagem. Essa montagem, cara. Correto? Só faz isso, cara. Quem sabe, cara. Quem te quer na universidade, Elemento. Olha só, vamos para cá agora, meu querido. Olha só, 28 quilômetros. O A é 3,50 e a parte fixa é 6. Então, bora só correr para fechar isso aqui, olha. Pronto, aquilo que eu te falei. Então, lembra, Pimentel, quando eu vou fazer esse tipo de questão, que me der a quantidade, eu posso fazer a conta fora? Pode, cara. Pode e deve. Tu não precisa montar a expressão. Visto que o que é que tu vai fazer? Tu vai multiplicar 28 por 3,50 e somar com a fixa, é sempre isso. Essa expressão, ela já é isso sempre. E aí, fazendo essa continha aqui, né? Bora fazer essa continha aqui rápida. Vai dar quanto? 98, né? Com mais 6, quanto é que dá, meu querido? 104, resposta, beijinho, né? Letra B. Então, querido, olha como é importante. A gente pega, formaliza o processo e aí a gente vai só mesclando os problemas. Beleza? Grande abraço. Até a próxima.